programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco, poder contarmos com a presença dos professores Flávia e Pedro, ainda que seja assim à distância, mas, como eu dizia antes dessa introdução, não faltarão oportunidades para que eles voltem ao Recife e nos brindem com o conhecimento que acumularam. São especialistas nos temas que vão ministrar essas aulas de hoje, e eu tenho certeza que será muito importante para todos nós, pesquisadores do direito do trabalho. Eu gostaria de agradecer ao professor Everaldo Gaspar Lopes de Andrade pelo incentivo para a realização desse curso, ao professor Carlos Cosentino, que coordena junto comigo o Grupo de Pesquisa Direito do Trabalho e Teoria Social Crítica, e também a coordenadora do nosso curso, do nosso programa de pós-graduação, a Mariana Fischer, que inclusive vai coordenar o encontro da sexta-feira, em que haverá o debate entre os pesquisadores da nossa linha de pesquisa do programa de pós-graduação e os professores Flávia e Pedro. Então, nós vamos ter 3 momentos. O primeiro hoje, em que vamos ter o desenvolvimento da primeira unidade e da segunda unidade, o direito do trabalho entre os limites e potencialidades da crítica, que é a primeira unidade, e feminismos e os tempos valores na reprodução social e no cuidado, a segunda unidade. Amanhã nós teremos as 3 outras unidades e na sexta-feira faremos o debate com os doutorandos Rafael, Tieta e os professores Flávia e Pedro, e ainda a doutoranda Bianca. E eu acho que vai ser um momento muito importante de troca, né? de experiências e de estudos sobre os temas que estão envolvidos nesse curso que vamos iniciar agora, Segredos Epistêmicos do Direito do Trabalho. Antes de passar a palavra aos professores, eu gostaria de fazer, de forma muito breve, uma apresentação. A professora Flávia Souza Máximo Pereira é professora adjunta de Direito Processual do Trabalho e de Direito Previdenciário na Universidade Federal de Ouro Preto, é doutora em Direito do Trabalho em cotutela entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Tor Vergata, de Roma, é coordenadora do Grupo de Pesquisa Ressaber, Estudos em Saberes Decoloniais, também na Universidade de Ouro Preto, e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, Novos Direitos, Novos Sujeitos. O professor Pedro Augusto Gravatar Nicole é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e membro do corpo permanente de professores do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG. É doutor, mestre e bacharel em Direito pela UFMG. Foi professor visitante no Departamento de Gênero, Sexualidade e Estudos Feministas da Duke University. É co-coordenador do Diverso UFMG, Núcleo Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero. Então, eu não precisaria dizer mais nada do que esse mini currículo extremamente resumido para que vocês tenham a exata dimensão do que nos espera nos próximos dias com as disposições da professora Flávia e do professor Pedro. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra aos professores. Não sei quem vai começar expondo, se Pedro ou Flávia. Sou eu, né, Flávia? O que a gente tinha combinado? Eu acho que eu ia começar com uma saudação e depois a Flávia ia seguir, não é isso? Então façam como planejaram. Fiquem à vontade. E agora somos só ouvidos. Obrigado por essa introdução tão generosa e tão gentil, que é bem típica de tudo que se passa aí em Pernambuco, na Faculdade de Direito do Recife. Todas as vezes que eu tive aí, eu estava brincando com o Hugo antes de começar, enfim, efetivamente esse momento, que 2020 nos tirou muitas coisas, né, de muitos tipos. E é claro que eu estou falando aqui de uma posição muito tranquila, de alguém que está em casa, está seguro, está saudável, tem uma posição que garante uma vida, enfim, digna nesse momento. Mas 2020 me tirou pelo menos 3 visitas que eu faria a Recife, né, ou a Pernambuco de maneira geral.
eu iria certamente para o RENAPEDS, que é o encontro da Rede Nacional de Pesquisadores e Grupos de Pesquisa e Extensão de Direito do Trabalho e Seguridade Social, que seria na Federal de Pernambuco, a Flávia também certamente. Voltaria para o CONAMAT, que seria em Porto de Galinhas, para também falar um pouco sobre gênero, sexualidade e direito do trabalho. E, no último momento, esse curso, né, que a gente já vem pensando há algum tempo, junto com o Gaspar, com o Hugo, com o Carlos, com a Flávia, que agora vai se traduzir nesse espaço virtual. Então, assim, o Hugo está me dando a sugestão que eu volte com mais vezes nos próximos anos. Eu vou precisar tirar esse atraso, viu, gente? Vocês vão ter que me receber e receber a Flávia de maneira pessoal para a gente poder tirar essa vontade física de estar aí com vocês, que é sempre uma experiência tão bonita, né? Estar aí em Pernambuco. Então, eu começo agradecendo, trocando esse abraço sempre caloroso que recebo fisicamente aí com vocês. Começo agradecendo ao Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPE, da Federal de Pernambuco, e cumprimento a professora Mariana Fischer, né, coordenadora do Programa de Pós-Graduação, que também vai estar conosco, entendi, no último dia, e especialmente o Grupo de Pesquisa Direito, Trabalho e Teoria Social Crítica, do qual eu considero, me autoconsidero, nunca formalmente fiz parte desse grupo, mas considero que faço parte dele, porque ele faz parte de mim. Muito do que se passou na minha vida como pesquisador foi muito influenciado por tudo que materialmente se passa nesse grupo e pelas pessoas que estão nele, né? Então, e acredito que Flávia também, a gente se sente meio parte desse grupo. E se não for parte, eu queria ser adotado. Já faço um pedido aqui, já deixo protocolar com o Hugo e com o Carlos, que eu quero uma adoção definitiva. Deferido. Aí, ó, deferido de plano. Deixo o meu abraço muito afetuoso ao Gaspar, professor Everaldo Gaspar Lopes de Andrade, que, no fundo, é quem articula isso tudo, né? E isso tudo num plano muito mais alongado de existências. Alguém muito importante na minha vida, o Gaspar sabe, e da Flávia também, e acho que abraçá-lo é sempre um privilégio e agradecer a ele uma obrigação que eu cumpro sempre com muito gosto. Cumprimento o Hugo e o Carlos, atuais coordenadores do grupo, dizendo da alegria de vê-los nesse momento também. Carlos agora devidamente investido, né? Já há bastante tempo, eu andei fora do país uns tempos e não vi o Carlos ainda nessa posição que ele é tão merecida. Estou muito feliz de ver você aí, Carlos. E cumprimento também quem vai estar com a gente nos últimos dias. Já vi que o Rafael está aí, a Tieta deve ter chegado, tem muita gente chegando que eu já não sei mais nada. E a Bianca. E estendo meu abraço a tantas amigas e amigos aí da Faculdade de Direito do Recife, Juliana, Fernanda, Ariston, tanta gente que eu quero tão bem e que sempre nos recebe assim de braços abertos, né, Flávia? Assim, acho que estou falando em nosso nome, assim, gente que nos dá muita alegria de trocar experiências e, enfim, é muito bom revê-los ainda que nessa circunstância. Também agradeço o apoio, né, da Escola Superior da Magistratura do Trabalho da Sexta Região, que viabiliza esse nosso momento, esse nosso curso, esse nome misterioso, né, Segredos Epistêmicos do Direito do Trabalho. Essa nossa conversa de 3 dias, né, está fortemente ancorada nas atividades de pesquisa e extensão que Flávia e eu, na UFOP e na UFMG, viemos desenvolvendo ao longo dos últimos anos, né, um diálogo intenso que nos reúne a nós dois, mas também a todas as pesquisadoras e pesquisadores, extensionistas, gente que de alguma forma passa pelas nossas vidas, nas salas de aula, nas orientações, nos projetos de pesquisa, na universidade e fora dela, fazendo com que esse curso seja efetivamente uma construção que se dá a partir de todas essas interações e que se densificou, de certa maneira, na oferta de 2 disciplinas que se deram no ano de 2019, se não me engano, 2019 e 2020, 2019, as 2 disciplinas que eram Direito do Trabalho e Epistemologias Dissidentes, que foram disciplinas ofertadas formalmente no Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, contando com a participação da Flávia como professora convidada, mas que, no fundo, é co-professora, enfim, concebeu tudo em conjunto. Essa foi uma matriz na qual tudo aquilo que a gente vai compartilhar com vocês foi aparecendo, né? Óbvio, das iniciativas individuais de cada um de nós, mas também das interações, das interfaces, da nossa comunicação entre a gente e esse grupo de pessoas enorme, né? Que se eu fosse listar aqui nominalmente, eu ia gastar um tempão, mas essas pessoas sabem quem são, mestrandas, doutorandas, graduandas, extensionistas, que sempre construíram conosco esse projeto de pensar o direito do trabalho a partir de lugares que não são seus lugares entendidos como típicos, né? Essa que é a nossa enfim, matriz de concepção desse curso. E já sinalizo algo que acho que é importante demarcar desde o início,
sobretudo para, enfim, alinhar ou calibrar as expectativas de todas e todos em relação a esse curso. Esse é um seminário de pesquisa. Ele é um seminário, na verdade, que vai compartilhar um processo de produção de pesquisa meu e da Flávia, que está em curso, né, em última análise. Enfim, a gente vai compartilhar com vocês uma série de ideias que a gente vem discutindo ao longo dos últimos anos e que ainda prospectivamente virão. Uma notícia nessa direção: eu e Flávia, a gente está, nesse momento, escrevendo um livro juntos, né, que vai se chamar Direito, Trabalho e Epistemologia Dissidente. Já temos até um contrato fechado com uma editora na Inglaterra para publicar esse livro. E é um livro que vai refletir um pouco dessas ideias que a gente vai compartilhar aqui. O que torna esse momento, para nós, particularmente especial. É um momento no qual a gente coloca essas ideias, mais uma vez, para o diálogo, para que a gente possa receber e compartilhar a partir delas, contra elas, ao redor delas, em total oposição a elas, como for. A gente coloca esse conjunto de ideias à prova, né, ao debate, com mais mentes maravilhosas, que são as de vocês, que podem nos ajudar a fazer avançar esse projeto, que é um projeto efetivamente de duas pesquisadoras nesse tema, né? E nessa mesma perspectiva, eu só preciso chamar a atenção e talvez indicar aqui para quem tenha se interessado pelo curso de maneira geral e queira seguir ou acompanhar com um pouco mais de detalhe o que a gente quer dizer com cada um desses momentos que a gente vai passar nas próximas horas e nos próximos 3 dias. Eu e Flávia também publicamos um primeiro artigo nesse projeto compartilhado de pesquisa e de vida, que saiu num dossiê especial da Revista Brasileira de Políticas Públicas no ano passado, que é um dossiê intitulado Gênero, Raça e Direito, organizado pela RBPP, lá do CEUB, que foi publicado no final de 2020 e, de alguma maneira, faz avançar as primeiras proposições daquilo que a gente vai discutir nesse curso. Então, recomendo que quem queira, enfim, conhecer um pouco mais dessas ideias, o artigo, inclusive, se chama Os Segredos Epistêmicos do Direito do Trabalho e está, né, na última edição da Revista Brasileira de Políticas Públicas. Depois eu posso mandar por aqui no chat, quando a Flávia for falar, eu acho ele e mando aqui o arquivo, para quem possa se interessar. Mas é basicamente isso. É quase que um alerta preliminar para dizer para vocês que esse não é um curso fechado, não é um curso definitivo, é um curso de questões, ideias, provocações, que está muito aberto ao diálogo com quem está participando dele, né, Flávia? A gente está pretendendo aqui começar discussões, ou talvez, não é nem começar, né, ou embarcar em certas discussões que já têm acontecido. Eu tenho certeza, com muita força e vigor, também no programa de pós-graduação em Direito da Federal de Pernambuco, para que a gente possa avançar nessa matriz em alguma direção. A estrutura que a gente pensou para esse curso é essa que o Hugo mais ou menos delineou, e hoje e amanhã a gente vai fazer 2 coisas paralelamente. A gente decidiu, eu e Flávia, que hoje a gente, de alguma maneira, vai fazer um grande panorama dessas provocações ou dessas primeiras aproximações do direito do trabalho com esses campos epistemológicos, a revelar esses primeiros segredos, o que vai tornar o dia de hoje um pouco mais expositivo, talvez, o que não impede, em definitivo, que vocês tiverem alguma questão ao longo das falas ou ao final que a gente pare para conversar, mas, de todo modo, a gente quis pensar num primeiro momento mais panorâmico, né, Flávia, para depois a gente fazer aprofundamentos temáticos à luz daqueles pontos ou eixos que estão colocados aí no programa tentativo da disciplina, para cobrir tudo aquilo que a gente também se propôs a fazer. Mas, para começar esse primeiro momento, acho que a Flávia vai se aproximar, fazer uma primeira aproximação desse nosso curso dentro de uma revisita aos sentidos da crítica, né? E aí, para vocês não ficarem mais assim de saco cheio de mim, que depois eu vou falar um pouco também, vou passar para essa estrela máxima, que é a Flávia, que eu estou morrendo de saudade aí, tá vendo? Esses momentos também são de aproximação entre a gente. A Flávia supostamente mora em Belo Horizonte, mas está mais italiana do que mineira, né? Então, assim, não vejo ela há meses, estou morrendo de saudade. Passo já a palavra para ela e depois volto a conversar com vocês. Oi, gente, boa tarde a todas, todos e todes, como vocês estão? Então, pois é, Pedro, saudade. Eu não te vejo há mais de um ano, porque você foi fazer pós-doutorado, depois eu vim para cá, estou aqui no sul da Itália já há um tempo, e eu queria primeiramente fazer das palavras do Pedro, minhas palavras também, no sentido dessa sensação de pertencimento que eu tenho em relação
ao programa de pós da UFPE e também do grupo, né, de Teoria Social Crítica coordenado pelo Gaspar. Toda vez que alguém me pede uma referência de direito do trabalho crítico no Brasil, eu digo que as discussões mais avançadas estão na UFPE. E, assim, digo sem nenhum pudor, porque realmente, quando a gente vai falar de teoria crítica e abertura dessa crítica no direito do trabalho brasileiro, foi Gaspar e todas as outras pessoas que compõem esse substrato acadêmico, Hugo, Carlos, Juliana, Tieta, Fernanda, que abriram essa crítica do direito do trabalho brasileiro. Então, assim, eu também me sinto completamente pertencente. Lembro a primeira vez que peguei algo escrito do grupo, que foi em 2014, quando eu era doutoranda, ainda no Jutra, de Olinda, o congresso que teve, e eu lembro que o Gaspar estava lançando, né, o livro na LTR, de teoria social crítica e direito do trabalho. Eu falei, gente, quem é essa pessoa? Preciso conhecer. E fui conhecendo cada uma e cada um. Depois, né, dialoguei com Juliana, com Fernanda, com Carlos, com Hugo. Então, é uma sensação de pertencimento e de admiração pelas pessoas que estão nesse programa. Queria agradecer a todos, todos presentes e também reforçar a questão de que esses são saberes preliminares, né? Uma aposta política de uma crítica a outra. E como todo saber, como eu digo em todas as minhas intervenções, é aqui um saber de construções e vontades coletivas. Né? Inclusive, eu estou vendo aqui várias pessoas que são minhas interlocutoras, interlocutores, né? Estou vendo aqui, ó, Marco Túlio, meu mestrando, Chiara, Daniele, Lorena, então, Viviane, Márcia, obrigada por estarem aqui. Vocês também são responsáveis por todo esse saber, né? Que a gente está trazendo aqui. O Gaspar, a câmera dele ligou aí, ó. Tudo bem? E aí? Tudo, meu amor. E aí? Isso. Ai, gente, queria ter essa prateleira de livros maravilhosa aqui, mas não tem nada aqui, né? Estou vivendo num quarto há 6 meses, gente, quem merece. Enfim, mas então eu queria agradecer a todos e todas que são responsáveis por essa reviravolta crítica no direito do trabalho, que, como o Pedro falou, perpassa pelas nossas vivências e pelo nosso encontro, né, de vidas pessoais e acadêmicas, que foi um agir proporcionado pela professora Daniela Muradas, né? Eu e o Pedro nos conhecemos em razão da Daniela Muradas e em razão do saber produzido pela Daniela Muradas, e depois de percursos acadêmicos e pessoais, a gente decidiu que algo nos incomodava no direito do trabalho. E a gente resolveu escrever sobre esses incômodos, né? E como toda aposta política vai ser um desenvolvimento lento, um desenvolvimento criativo, um desenvolvimento que tem mais problematizações do que soluções. Então, por isso eu vou começar com esse panorama geral da relação entre o direito do trabalho e os limites e potencialidades da crítica. Eu queria, assim, vai ser hoje, como o Pedro falou, vão ser aulas expositivas, né? Mas, assim, fiquem à vontade para fazer perguntas, me interromper, tá? Inclusive, né, interrompam mesmo, porque eu falo demais, né? Não mais que o Pedro, né? Nunca vi, você viu a velocidade que o Pedro falou, a quantidade de coisa. Eu fico impressionada com essa precisão. Enfim, não, muita coisa, muito rápido e muito denso, né? Maravilhoso. Então, gente, na nossa unidade 1 é o direito do trabalho entre os limites e as potencialidades da crítica. Então, o direito do trabalho, ele tem uma relação complexa com a crítica, que pode levar à sua potência, mas também à sua limitação. Pensar a relação do direito do trabalho com a crítica é propor repensar os próprios fundamentos epistemológicos
e ontológicos que foram construídos no e pelo direito do trabalho. É convocar o direito do trabalho a repensar o seu próprio saber. Então, a gente sabe que o direito do trabalho ele nasceu da crítica, o que torna o nosso desafio aqui ainda maior. Fazer uma crítica à teoria crítica que cria e movimenta o saber trabalhista. Não que essa crítica jurídico-trabalhista seja homogênea, mas ela também não é uma crítica deslocalizada e definitivamente não é uma crítica dissidente. Então, a gente começa com a seguinte pergunta: o que é teoria crítica? A pesquisa sobre o pensamento derivado da teoria crítica passa hoje por uma renovação no cenário acadêmico. Entre os fatores principais dessa renovação, talvez esteja o fato da desmistificação do próprio conceito de escola de Frankfurt. Tal termo acabou homogeneizando o próprio conhecimento produzido pela teoria crítica, porque confere uma ideia de homogeneidade doutrinária a tantos autores diversos. Aliás, é essa heterogeneidade da teoria crítica que representa uma unidade que busca constantemente atualizar o diagnóstico social conforme os potenciais emancipatórios escritos na própria sociedade capitalista e, simultaneamente, identificar os obstáculos aos desenvolvimentos desses potenciais emancipatórios. Essas exigências foram postas por Horkheimer, em seu famoso texto Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Horkheimer chamou atenção para o fato de não haver nenhuma crítica ao conceito de teoria e nem ao modo ao como essa teoria foi imposta. Em nome de uma pretensa neutralidade da descrição, para Horkheimer, a teoria tradicional, burguesa e abstrata, ignorava a forma histórica de dominação. Em uma sociedade dividida em classes, a concepção tradicional acaba por justificar essa divisão como natural e necessária. Por isso, para Horkheimer, teoria crítica se distingue da teoria tradicional no que tange ao comportamento crítico, que consiste em absorver a realidade cindida como contradição e perceber o modo como economia e política vigente são, sobretudo, produção da ação humana e, portanto, podem tomar outro rumo e orientar-se para a emancipação. Esses princípios são articulados por Horkheimer, mas são inspirados na obra de Marx, que é a matriz teórica da teoria crítica. Mesmo que Horkheimer tenha tomado uma direção diversa no diagnóstico do capitalismo moderno. Foi Marx que iniciou uma reviravolta na forma de fazer teoria. Em meio ao hegelianismo e ao socialismo utópico, o grande desafio aberto por Marx foi o de aprimorar o pensamento crítico de forma que se evitasse aporias ou soluções sob formulações estritamente ideológicas distanciadas de um problema social. Por isso que Marx não é um pensador só da sociedade, mas também do próprio pensamento. Pois não é possível revolucionar a sociedade, a praxis política, sem revolucionar as possibilidades políticas do pensamento, a teoria. Essa interconexão entre teoria e praxis será herdada por Horkheimer e pelo primeiro ciclo da teoria crítica, mas já aparece como uma marcante exigência político-epistemológica de Marx, quando esse transforma a história da vivência humana no espaço de articulação de todo saber. Essa interconexão necessária entre teoria e prática faz com que Marx exija a reestruturação do papel da teoria. O conjunto das atividades humanas, então, se torna a condição de toda ação intelectual. Nesse sentido, a filosofia crítica tem que compreender que o processo de constituição do mundo social só é possível se o pensamento reflexivo perceber que o processo constituidor das significações do pensamento e da ação humana são condicionados à praxis social. Assim, o entendimento e a praxis ganham uma conectividade indissociável do pensamento marxista. Horkheimer procura ampliar
a crítica marxista em uma espécie de materialismo histórico interdisciplinar, revisando através de uma problematização que se autonomeia epistemologicamente, socialmente mais atuante. Horkheimer investia na superação das antinomias cravadas pelo próprio marxismo, com críticas sobre as condições e os limites da reflexão, da ação e da significação humana dentro do próprio marxismo. A gente pode dizer, então, que a teoria crítica é crítica porque tenta responder e concretizar uma questão proposta por Marx, que os filósofos têm apenas interpretado o mundo de diferentes maneiras. A questão agora é mudá-lo. Mas, ao fazer a teoria crítica, Horkheimer não afasta ou nega o marxismo, nem mesmo a teoria tradicional. Como diz Horkheimer, trata-se de dar a ela a consciência do seu limite. Mas talvez seja o momento da própria teoria crítica repensar a crítica parcial que ela mesma produz. E é isso que propomos aqui. Um giro epistêmico decolonial que discuta os limites da teoria crítica no direito do trabalho. Uma crítica ou outra. A crítica dissidente, como eu disse antes, é uma aposta. Uma aposta que não pretende mimetizar saberes hegemônicos. E, portanto, é uma aposta lenta, que não tem regras, que trabalha com pistas, que é cartográfica e inventiva. Visa problematizar e não solucionar problemas. Afinal, nas palavras do próprio Gaspar, como pesquisadoras, devemos criar o nosso próprio método, pois quem trabalha com método alheio é um mero discípulo. Por isso, a reflexão crítica do direito do trabalho não é somente uma operação de defesa dicotômica, de incluir ou não incluir na relação de emprego protegido. Esse gesto meramente defensivo simplifica o nosso papel de intelectual, reduzindo o nosso papel ao de fiscalizadoras. Por isso também que a crítica dissidente é uma aposta difícil e dolorosa, porque envolve desapegos a categorias e narrativas que nos cativaram e nos trouxeram para o direito do trabalho. É uma aposta que provoca abertura do corpo, da cognição, abertura de nós mesmos, porque conhecer é um processo de invenção do mundo, que é inevitavelmente invenção de nós mesmos, de nós, trabalhadoras e trabalhadores, mas não só isso. E aqui eu faço uma observação que perpassa por todo o nosso curso. Nós sabemos que fazer uma crítica, a crítica que move o direito do trabalho envolve riscos. Riscos que nossa crítica dissidente seja capturada pela razão neoliberal, que insiste no discurso falacioso de que a relação de emprego protegido é cara e não gera crescimento econômico ou desenvolvimento social. Por isso é importante reforçar, quando nós criticamos o direito do trabalho aqui, é para defendê-lo. A simples destruição do emprego protegido, como tem acontecido, nada mais é que um aprofundamento da colonialidade, do racismo, da LGBTfobia, do sexismo, porque são esses corpos que sofrem e são calados primeiro. Nós queremos um futuro diverso para o direito do trabalho, mas que não reproduz o seu passado, que é entranhado no projeto colonial de conhecimento criado pela modernidade eurocêntrica. Partimos, então, da crítica fundadora do direito do trabalho, sua função conciliatória com o capital. O direito, como nós sabemos, é um locus extremamente conservador, na medida em que há uma relação intrínseca entre a forma jurídica contratualista e a forma mercantil que gera a autovalorização do valor. Ou seja, na sociedade capitalista, cria-se uma exploração lastreada pelo próprio direito, sobretudo pelo direito do trabalho. Essa é a paradoxal função conciliatória que nos é relatada por qualquer manual jurídico trabalhista. Como o próprio direito do trabalho é uma plataforma de expansão para o capital. No entanto, depois que essa crítica é extravasada, essa contradição é abandonada,
pela maioria da nossa doutrina jurídico-trabalhista. Doutrina jurista trabalhista clássica e, de alguma forma, também pela doutrina que se autoproclama crítica. Desenha-se uma espécie de contentamento com essa contradição. Fala-se dela de forma genérica e vai-se adiante defender o patamar civilizatório da relação de emprego. Temos uma exceção no direito do trabalho brasileiro dessa crítica, que é justamente Everaldo Gaspar Lopes e todos os teóricos e teóricas da UFPE, do seu grupo de teoria social crítica. Gaspar faz uma complexa crítica dos fundamentos ontológicos do direito do trabalho e do paradoxo do seu próprio núcleo protetivo, constituído pelo trabalho livre subordinado. Um binômio impossível que é celebrado e legitimado pela doutrina jurídico-trabalhista brasileira como a grande conquista da liberdade da modernidade, em oposição ao trabalho servil e escravocrata. Reverbera-se, portanto, o discurso jurídico transhistórico eurocêntrico das relações laborais, que sabemos que nunca aconteceu no Brasil. Então, perguntamos, será que a pessoalidade, a subordinação, a não eventualidade e a onerosidade são pressupostos fático-jurídicos do direito do trabalho brasileiro ou apenas pressupostos jurídico-eurocêntricos? Nós sabemos que o verniz jurídico esconde a sujeição fática em cada fibra dos corpos dos trabalhadores e trabalhadoras, mediante a ficção da liberdade no capitalismo contemporâneo. Liberdade que, em teoria, é o que nos faz humanos. No entanto, qual é o corpo humano sujeitado no trabalho livre subordinado? Esse corpo tem pênis? Tem vagina? É gay? É bi? É branco? É preto? É indígena? Tem deficiência? É trans-europeu? Meu corpo e seu corpo não são os mesmos. E, portanto, a sujeição no capitalismo também não será a mesma. Tendo em vista essa heterogeneidade dos nossos corpos, gostaria de abrir, então, 3 eixos da crítica decolonial, baseados na corpopolítica e na geopolítica de conhecimento, que denunciam o caráter parcial da crítica, da teoria crítica, e nos instigam a ir além dela no direito do trabalho. Decolonialidade do saber, decolonialidade do poder e decolonialidade de gênero. Decolonialidade do saber. O que seria a teoria jurídico-trabalhista clássica? O que seria a teoria jurídico-trabalhista crítica? Para a teoria decolonial, ambas são críticas parciais, mesmo que possuam diferentes níveis de contribuição acadêmica, especialmente para o direito do trabalho. A teoria clássica reproduz o liberalismo moderno, de cunho eurocêntrico. Se volta para uma versão dogmática messiânica da relação de emprego, apresentada como uma grande conquista da classe trabalhadora. A teoria jurídico-trabalhista crítica, ao denunciar o messianismo da teoria clássica, sabe que a relação de emprego é mordaça e migalha. Contudo, a teoria crítica, em grande parte, também reproduz a crítica universalista eurocêntrica. A crítica ao paradoxo do trabalho livre e subordinado também deve extravasar em termos ontológicos que este ainda é um lugar de sujeição privilegiado no capitalismo contemporâneo, para um corpo, o corpo branco, masculino e heterossexnormativo. Um corpo que não é reduzido à carne subalterna, um corpo que é considerado humano em sua completude. Isso porque, na colonização do Brasil, junto com a das Américas, houve uma exclusiva associação da branquitude masculina com o trabalho livre, com o humano, com a relação de emprego, e isso permanece. Permanece porque há uma colonialidade jurídica na própria crítica do direito do trabalho brasileiro. Nós, do Sul, reproduzimos a crítica jurídica laboral eurocêntrica, em que o humano no trabalho é constituído por uma matriz antinegra, anti-indígena, antifeminina, imposta pelo colonizador. Isso quer dizer que a norma do direito do trabalho brasileiro é sexuada, tem cor,
origem determinada, mas forja um progresso social. E ainda hoje é esse discurso eurocêntrico, criado por e para o corpo trabalhador branco e masculino, que determina quem é o sujeito epistêmico no direito do trabalho, que determina o conceito jurídico de trabalho, que legitima a divisão racial e sexual do trabalho no Brasil mediante o próprio direito do trabalho. Logo, ainda estamos teorizando na mesma superfície epistemológica e ontológica, e é necessário penetrar nas entranhas desse corpo trabalhador, do meu e do seu corpo, que não são os mesmos. Se não somos os mesmos, a sujeição no e pelo trabalho não é o mesmo para homens brancos, para mulheres brancas, para mulheres negras, mulheres trans, homens negros no capitalismo. Se o paradoxo jurídico do trabalho livre e subordinado no capitalismo é considerado fonte de sofrimento no trabalho, é porque esse corpo masculino branco é considerado sujeito de direitos, é considerado sujeito epistêmico no direito do trabalho, é considerado vida que importa, sofre porque é humano, sente porque é humano, ao contrário do resto da carne subalterna no mercado, que ainda vê a relação de emprego como um horizonte quimera. Mas essa carne subalterna no mercado também não é a mesma, porque o meu corpo e o seu corpo não são os mesmos. Passa então para o segundo eixo da minha crítica decolonial da parcialidade da teoria crítica, a decolonialidade do poder. A mera absorção de corpos trabalhadores no locus da relação de emprego é insuficiente para o desprendimento da condição de sujeição e subalternidade no capitalismo. Isso é especialmente verificável para corpos negros. E aqui eu peço uma licença do meu lugar de enunciação como branca, mesmo que isso signifique uma declaração não performativa de racismo que me privilegia ainda mais. Corpos negros são vistos pelos olhos brancos do capitalismo como carne, como matéria não viva, uma matéria fungível, uma matéria que deve ser extraída, despojada e acumulada numericamente para produzir valor, como carvão, como petróleo, como minério. Porque, repito, nossos corpos não são os mesmos. Logo, a crítica à sujeição no trabalho também não pode ser a mesma. Constitui-se, então, um outro paradoxo. O status jurídico de vida, de pessoa e pessoalidade no direito do trabalho. Pessoa e pessoalidade que não atinge esses corpos negros, mas sua existência ainda é necessária para manter a colonialidade jurídica no direito do trabalho. Trata-se de um racismo epistêmico, ontológico, que constitui estatuto jurídico de vida no direito do trabalho. Pessoas negras nunca foram consideradas humanas no projeto moderno colonial que permeia a racionalidade crítica trabalhista, inclusive na crítica contemporânea. Exemplo disso é quando discutimos este novo sujeito neoliberal, que tem a sua subjetividade capturada pelo capitalismo, na figura falaciosa do homem empreendedor de si mesmo. Temos que entender o quão novo é esse sujeito em termos de corpo político e geopolítica de conhecimento. Há realmente um devir outro do sujeito no capitalismo contemporâneo? Ou estamos falando de transformações dentro do mesmo paradigma de sujeito epistêmico? Dentro do mesmo paradigma de ontologia jurídico-trabalhista, que se apresenta como novo, justamente porque tudo o que acontece com esse sujeito masculino, branco, provedor, protagonista do paradoxo do trabalho livre e subordinado, é somente o que importa para a sociologia, para a filosofia e dogmática laboral. É considerado novo porque este corpo trabalhador é o sujeito de direitos. É considerado novo porque só este corpo trabalhador performa o que é considerado trabalho para o direito do trabalho. É considerado novo porque só esse corpo trabalhador ocupou hegemonicamente a relação de emprego. A captura da subjetividade, ou seja, a manipulação intelectual afetiva do trabalhador pelo opressor, não é nova no capitalismo, como já nos relata Frantz Fanon.
Mas antes ela era perpetuada pelo colonizador branco em face do colonizado negro, em uma zoomorficação do ser, que subsidiava a divisão sexual racial do trabalho no capitalismo moderno colonial. Mas por que agora ganha tanta relevância no direito do trabalho? Porque atinge a subjetividade do homem branco de classe média, aquele que é considerado sujeito, aquele que é considerado humano. A captura da subjetividade também não se opera da mesma forma para as mulheres no capitalismo contemporâneo, o que abre caminho para o meu terceiro eixo da crítica decolonial, a decolonialidade de gênero. Como relata um amigo meu da UFOP, Sérgio Martins, a psicanálise participa especificamente deste debate entre gênero e captura da subjetividade, quando discorre sobre a valoração do trabalho como um substituto da noção de função paterna ocidental, que encontra-se em espaço de declínio na contemporaneidade. Ou seja, a subversão capitalista perversa na esfera do trabalho produtivo, mediante a captura da subjetividade, aproveita-se desse declínio da imago paterna para garantir a centralidade masculina nas relações sociais. Nesse sentido, a captura da subjetividade do trabalhador no capitalismo contemporâneo é muito mais eficaz em relação à subjetividade masculina branca do que a feminina. Isso porque a mulher, especialmente a mulher negra, nunca foi o centro das relações sociais, sendo sempre considerada como um outro inferiorizado e destinada à subalternidade silenciada da família e do trabalho. Logo, é a insegurança vivida pelo homem na desestabilização da sociedade patriarcal que fará com que esse trabalhador se apegue ao labor produtivo como uma forma de realização do seu desejo de retorno ao protagonismo das relações sociais. E esse desejo é capturado de forma perversa pela organização capitalista do trabalho. Portanto, em oposição, devemos defender uma categoria jurídica de trabalho ampla, que inclui o trabalho produtivo, mas também o reprodutivo e de cuidado, as atividades intangíveis pelo critério homogêneo masculino, produtivo de tempo e valor. Dimensão subjetiva do tempo que não é alcançado pelos critérios androcêntricos adotados pela matriz moderna do direito do trabalho, pois trata de atividades laborais constituídas pelo espectro contínuo não quantitativo, que não geram resultado material direto e palpável. E aqui, mais uma vez, encontramos uma falha na crítica jurídico-trabalhista. Falta uma reflexão estrutural da função da raça, do gênero e da sexualidade na organização do trabalho e na produção da sociedade capitalista, pois não se tratam de fatores contingentes, e sim de uma necessidade para a manutenção da sua lógica. Então, voltamos à pergunta inicial. O que é teoria crítica? A teoria crítica nunca foi apresentada em si mesma, mas sempre no quadro de debates em face de outras teorias. Talvez seja o momento da teoria crítica abordar em sua dialética o combate da crítica parcial que ela mesma produz. Porque o meu corpo e o seu corpo trabalhador não são os mesmos. Obrigada. Vou passar a palavra para o Pedro agora, né, que eu fiz essa introdução, porque o Pedro vai entrar no conceito de epistemologias dissidentes. Gente, a minha vontade de verdade era falar assim, então, gente, é isso. Ponto. Porque a Flávia fala tão maravilhosamente que, assim, tá aí uma função ingrata, né, de continuar a reflexão depois dessa introdução tão bonita, Flávia. Eu fico muito, muito feliz. Assim, no fundo, a gente trabalha muito junto, mas tem um processo de expansão do conhecimento em relação um ao outro, assim, e eu gosto sempre muito de ouvir, eu aprendo muito com ela, e a gente meio vai se confundindo, né, assim, enfim. É bonito vê-la. Você sabe que muitas das coisas aqui são que a gente escreve junto, né? Nas nossas Não, reflexões. assim, a minha, inclusive, parágrafos são seus, né? Isso não existe. Nesse nível de integração já é tudo nosso. Mas a minha ideia aqui é, na verdade, partir
dessa primeira grande provocação através das perguntas que a Flávia desdobrou muito bem em relação à crítica, e apresentar a ideia de segredos epistêmicos, que constitui o nosso norte nesse curso, a partir dela fazer um panorama daquilo que a gente pretende desenvolver e densificar, especificando, né, em cada um desses campos epistemológicos dissidentes e do seu papel nas aproximações que a gente promove ou, de alguma forma, tenta fazer acontecer com o direito do trabalho. Mas antes eu vou precisar retomar alguns desses conceitos e compartilhar algumas das ideias que conectam uma parte à outra, retomando algumas coisas da reflexão sobre a crítica e do papel do direito do trabalho nesse momento. Mas eu vou, para começar, compartilhar, se eu conseguir. Peraí, só um minutinho, gente, porque assim, agora eu preciso abrir de todo o professor no ensino à distância. Vocês estão vendo uma telinha aí? Flávia, eu sei que eu estou vendo sua carinha aqui. Sim. Muito bem. Segredos epistêmicos do direito do trabalho, né? Esse nome misterioso indica uma vontade minha e da Flávia de contar segredos. O que a gente quer com esse curso é fazer alguma coisa parecida com esses versos bonitos da Sofia de Mello Breiner, que é uma poeta portuguesa, e que nos inspira, digamos, a falar um pouco desses segredos. A gente quer, como nos versos, que o direito do trabalho deixe por um instante o seu reino. A gente quer, em última análise, enfrentar com ele o terror da morte, que é um terror permanente para o direito do trabalho, né? A luz do dia duro e atravessar o deserto do mundo, para aprender, junto com o direito do trabalho, a viver desse jeito, né? E o que a gente quer contar, em última análise, parecem segredos para a gente, né? Mas para vocês que são mentes tão iluminadas, aí eu vi que entrou nessa sala tanta gente que eu tenho tanto respeito, tanta admiração e tanta, enfim, vontade de dialogar, talvez para vocês nem sejam mais propriamente segredos, mas para nós, para mim e para a Flávia, ao longo da nossa formação e dos nossos processos de pesquisa, tudo isso que a gente vai dizer a vocês pareceram, de alguma maneira, envoltos no interdito, no mistério, e o que a gente quer fazer a partir disso é contar esses segredos a partir de aproximações teóricas que querem demarcar, de alguma maneira, os modos de rever, ou, sei lá, propor modos para rever a ordem de coisas no direito do trabalho, por meio de um conjunto de provocações que revolvem o que juristas, ainda que pertencentes ao campo crítico, teimam em esconder. Interpelar, levantar suspeita, sem meias palavras, sem medo, sem, enfim, endereçar inquietações que são inquietações fortes, que veem e acusam os fundamentos coloniais, raciais, de gênero, de sexualidade, da regulação trabalhista e social moderna, que é algo em si que eu acho que, enfim, nessa pequena comunidade que a gente constituiu nesse curso, é compartilhado como um valor, a regulação social por meio da, enfim, garantia de direitos sociais mínimos. Mas o que nos parece, na verdade, é que existem duas coisas a serem constatadas. Como fatos, racismo, sexismo, LGBTfobia já não parecem mais muito um segredo, né? Eles estão muito ostensivamente praticados e descritos nas relações sociais, de modo a dizer que não há mais segredos nessa perspectiva. Mas ainda assim, o que Flávia e eu compreendemos é que eles não são só segredos fáticos, e aí já não são mais segredos, mas são segredos epistêmicos, segredos que guardam, na verdade, os modos por meio dos quais essas dimensões todas, colonialidade, raça e gênero e sexualidade, influem ou formatam os modos de produzir, ser e conhecer o direito do trabalho. Ou seja, não são só fenômenos externos, não são epifenômenos, são constitutivos dos modos de produzir o direito do trabalho. Então, nos seus fundamentos, se exprimem nas categorias trabalhistas. E esse é o nosso ponto principal do curso. A demonstração teórica dessa natureza ainda mais profunda, de ordem epistêmica, das matrizes de opressão em face das categorias jurídico-trabalhistas. E aí, ao longo desses 3 dias, eu acho que a gente pretende, de alguma maneira, construir uma primeira resposta a uma pergunta que é uma pergunta muito ambiciosa. Eu e o Flávio assumimos aqui de plano, né? Por que as categorias jurídico-trabalhistas ainda escondem o seu lugar de enunciação e os seus modos influenciados por colonialidade, racismo, sexismo e LGBTfobia na sua produção, no seu pensar e no seu repensar? Por que isso ainda acontece, né? E aí a nossa ideia, de alguma maneira, é tentar romper com esses mistérios todos e fazer avançar dentro dos modos de intelecção do campo jurídico-trabalhista, fazer avançar por meio dessa exumação de segredos, né? A gente vai aqui tirar coisas que estão muito soterradas
e que, enfim, dentro do campo da crítica, dá medo de tirar do porão. Mas que, para nós, é fundamental para que a gente possa pensar futuros para o direito do trabalho a partir da compreensão dos seus pressupostos mais soterrados, né? É um projeto de pesquisa, em última análise, que se encontra, por isso a Flávia disse, eu vou reiterar de maneira muito rápida, que já foi dito muitas vezes, que se alinha muito com os projetos que são desenvolvidos aí com vocês, né? Com o grupo de pesquisa do Direito do Trabalho e Teoria Social Crítica, que, de alguma maneira, faz provocar um ramo do direito que é ele mesmo filho da insurgência. O direito do trabalho, a gente sabe muito bem que é filho da insurgência, e por isso mesmo, eu e Flávio entendemos que ele precisa e não pode se furtar ao exercício de metabolizar permanentemente as suas contradições, de tomar parte nessa exumação de segredos enterrados permanentemente. E aí a gente vai tentar construir essa matriz jurídica inconfidente, levantando algumas questões, que são questões que vão revisitar com a luz e com a sombra das teorias decoloniais, dos feminismos em suas muitas expressões, das teorias negras contemporâneas, se é que se pode dizer de maneira tão genérica uma coisa como isso, né? E da crítica queer a fazer uma aproximação desses campos aos fundamentos do direito do trabalho. O risco é o risco do qual a Flávia falou. Contar segredos não é fácil, né? A gente começa a revelar coisas que talvez não estejam assim tão simples de serem compreendidas. Esse risco de apropriação do qual falou a Flávia é muito concreto. Quando, por exemplo, a gente critica categorias como a regulação do tempo de trabalho a partir dos feminismos do cuidado, que é uma coisa que a gente vai fazer talvez mais tarde hoje ou no dia de amanhã, a gente sabe muito bem que com a mesma mão a gente defende a regulação de uma jornada mais reduzida e adequada para, enfim, para a compreensão e estruturação da vida social. Então, é um exercício ambíguo. Não que ele seja novo para o direito do trabalho, porque a crítica trabalhista, como disse a Flávia, já faz ele há algum tempo, né? Esse exercício de compreender os limites e de operar com categorias que têm impactos muito concretos e imediatos na vida vivida. E por isso, a nossa proposta é criticar o direito do trabalho sem saudosismo, sem romantismo e sem apego, para que a gente possa entender, na verdade, de onde essas categorias vêm e para onde elas vão. Mas é preciso sempre começar com esse disclaimer, né? O direito do trabalho vem sofrendo uma série de ataques que não tem nada a ver, como disse a Flávia, com essa crítica que a gente propõe. Eu e Flávia, na nossa vida concreta e na militância e nas atuações, defendemos as categorias trabalhistas, é claro, como todas e todos vocês. E lutamos contra as mentiras contemporâneas que pretendem destruí-lo, né? Enfim, são muitas e que eventualmente podem se acoplar aqui a tudo que a gente está dizendo para distorcer a crítica, o que é o risco sempre da crítica, e fazer avançar o seu contrário, né? Mas, enfim, a nossa ideia com esse conjunto de provocações é tudo menos pretender destruir o direito do trabalho. Eu acho que como certamente o Gaspar já terá sido interpelado em relação às obras, na crítica dos fundamentos. Tem gente que lê a superfície e diz, e aí, você não tá, a crítica da subordinação é a pretensão de que ela não exista mais, ou o que é isso, né? Enfim, e a gente, de alguma maneira, está sendo, enfim, embarcando nessa mesma jornada, nessas novas frentes. Frentes que partem da constatação, como disse a Flávia, que o direito do trabalho é filho da crítica, né? Uma filha da crítica, que eu vou passar muito rapidamente, retomando um dos elementos do conceito do Horkheimer. O Horkheimer, na teoria tradicional e teoria crítica, como a Flávia disse, né, que se tornou, dentro da escola de Frankfurt, esse modo meio homogêneo, de qualquer jeito, às vezes, de descrever a crítica, vai dizer basicamente isso que está diante de nós. A tarefa do teórico crítico é superar a tensão entre a sua compreensão e a humanidade oprimida, para o qual ele pensa a supressão dessa dicotomia. E o direito do trabalho, de certa maneira, é concebido nesse horizonte, né? No horizonte, evidentemente, dos marxismos, da luta de classes na Europa e desses desenvolvimentos teóricos que vão lhe caracterizar. E ele mesmo traz em si, só mais para somar uma dimensão àquilo que eu já tinha dito para a Flávia, certos elementos que vão caracterizar ele, o direito do trabalho, no domínio dos ramos do direito, como algo contraposto, algo insurgente, algo invariavelmente crítico. Ele se contrapõe, por exemplo, ao regime preponderantemente patrimonialista do direito comum. Há algo no direito do trabalho, no seu gesto básico de distribuir renda, por exemplo, que é contraposto às tendências gerais do mundo da regulação. Da mesma forma, o regime punitivista do direito criminal, ao regime das abstrações justapostas que um direito constitucional pode incorrer
no risco, ele se coloca de maneira bastante situada nesse campo, e por isso vai gerar construções de ordem teórica que vão se relacionar com esse campo, com essa compreensão da superação da tensão entre o saber e o mundo que produziu esse saber. Há uma conexão invariável do direito do trabalho nesse quadro com a crítica. Uma compreensão de que há um papel particularmente crítico na produção do direito do trabalho nas suas próprias normas e no seu processo de produção histórica, mas também dos saberes que constituem esse campo como um campo teórico. Mas a Flávia também já cantou uma pedra, eu vou somar só mais alguma reflexão em relação a isso. O direito do trabalho também não é um mar de pura crítica, né? A gente sabe muito bem que a crítica se desenvolve de maneira muito ambígua e heterogênea no direito do trabalho. Mas o fato é que ela se desenvolve, né? Ela se desenvolve fortemente, sobretudo a partir dessas grandes imagens de uma crítica trabalhista que denuncia a opressão de classe na estruturação do modelo capitalista de produção, que é transposta ao direito dentro das imagens clássicas, digamos, da descrição da luta de classes e da sua tradução pelo direito, em uma série de obras, né? A Flávia citou algumas, eu complemento. Há uma série de marxistas que vão se debruçar sobre a categoria jurídica contrato de trabalho, a condição da subordinação. Aqui vou do Pachucanes ao Adelman, ao Leon Kahn, na França. Entre nós, muitos também, que fazem isso com muito vigor, o Souto-Maior, o Reginaldo Belhado, o Gustavo Cefrian, enfim, uma série de autores que, de alguma maneira, vão denunciando esse núcleo duro de uma contraposição de classes e promovem uma crítica muito séria em relação ao modelo sociopolítico e à sua expressão na regulação do conflito trabalhista. Vão analisar e, de alguma maneira, compreender os contornos dessa contradição que é, como a Flávia disse, rapidamente tratada por uma crítica trabalhista mais rasa. Mas é preciso notar uma coisa que a Flávia que me apontou essencialmente, que esses autores que eu acabei de falar, ou na descrição dessa crítica profunda do direito do trabalho, mas ainda analisada dentro de um contexto digamos, do seu lugar básico de enunciação, é uma crítica muito masculina, né? De certa maneira. Ela vai se conectar, a Flávia me disse e chamou a atenção quando a gente estava refletindo e escrevendo sobre isso, a própria divisão do trabalho científico, sexual, né? Divisão sexual do trabalho científico, em que outras autores que estão fazendo a mesma crítica há muitas décadas acabam menos visíveis do que esses autores internacionais e nacionais que vão promover essa crítica do modelo socioeconômico a partir da esfera da produção. Não preciso aqui muito esforço para percebê-las entre nós, né? A própria Flávia também criticando o modelo produtivo, mas expandindo essa crítica, e outras autoras que há muitas décadas, a professora Aldaci Coutinho, a professora Sayonara Grillo, a Valdete, que estava aqui até agora há pouco, não sei se está mais, porque eu saí da tela, nos dando a honra da presença. Até, logo que eu vi a Valdete, meu coração até acelerou nesse momento, né? Você vê assim, os nossos ídolos e ídolas entre nós, mas Daniela, enfim, uma série de professoras Juliana, que fazem avançar esse debate e que talvez, dentro dessa grande compreensão da crítica de classe no direito do trabalho, acabem menos visíveis do que esse círculo tradicionalmente masculino da crítica marxista ou marxiana ao direito do trabalho. E aí o gesto é um gesto indicado pela Flávia, de expansão, de abertura dessa crítica já afirmada, um gesto que, evidentemente, a obra do Gaspar é fundamental para a gente compreender nos 3 livros, né? O Direito do Trabalho e Pós-Modernidade, os Princípios do Direito do Trabalho da Filosofia e Teoria Social Crítica, essa tríade de uma gnoseologia, de uma teoria do conhecimento jurídico trabalhista, que já rompem um pouco com esse lugar, rompe bastante com esse lugar, esse modo tradicional de fazer a crítica no direito do trabalho. E aqui, na verdade, é que eu começo a minha intervenção. Esses são pressupostos. A gente parte desse lugar, de um lugar de um certo acúmulo crítico substancial, de aberturas já muito significativas que foram feitas para poder, a partir desse lugar, desse nosso pressuposto, expandir essa matriz crítica e criticando aquilo que a Flávia tinha dito, justamente o caráter parcial da crítica, para ir além daquilo que está aqui, né, representado nesse quadro, né? Então, talvez ver esse quadro com outros olhos, o Quarto Estado, do Giuseppe da Volpedo, de 1901, que, de alguma forma, está reproduzido, digamos, no imagético da classe trabalhadora e do conflito do trabalho de maneira recorrente. O que a gente pretende, a partir
de tudo isso que está se passando dentro, ao redor, fora, perto da crítica trabalhista é justamente expandi-la, né? E assumir junto a ela novas formas de produção e ação, que são formas que vão revelar aquilo que eu e Flávio entendemos como segredos epistêmicos. É aqui que esses segredos vão aparecer. É a partir desse momento de acúmulo crítico, os segredos vão começar a aparecer. E aí eu vou dar uma respirada, a Flávia já me lembrou que eu falo muito rápido, né? Até nos cumprimentos eu estou assim... Então, a gente vai dar uma respirada para organizar um pouco as coisas, organizar como é que a gente pensou nos nossos próximos momentos, nesse e nos próximos, para a gente poder, enfim, balizar tudo e também falar um pouco as expectativas de cada uma e cada um nesse momento. Vou beber uma água. O curso Segredos Epistêmicos do Direito do Trabalho parte dessa primeira reflexão, que a gente mais ou menos termina por aqui, que é a da relação do direito do trabalho e da crítica, que parte dessa pressuposição de que há uma série de acúmulos críticos em processo de transformação radical. E aí, no momento seguinte, a gente vai falar desses segredos epistêmicos, respondendo à pergunta... Eita, o Frederico riscou aqui meu PowerPoint. Não sei o que aconteceu. Aparece para vocês aí um risco vermelho? Ô, Fred, desculpa aí, viu? Não sei se você não gostou do meu esquema geral. Ou se... Mas como é possível isso? Outra pessoa fazer? Não sei. Quem conhece o Frederico... Ele é meu mestrando, fofinho. Tadinho, vai ficar traumatizado. Não, foi sem querer. O Frederico deve ter sido sem querer, eu imagino. Mas... Gente do céu, não sei o que aconteceu, viu? Enfim, não tem nada. E aí, no momento seguinte, a gente se coloca essa pergunta: por que segredos epistêmicos? E de alguma maneira, desdobra essa pergunta original, seguindo de um panorama geral, hoje, das aproximações epistemológicas que Flávio e eu pretendemos fazer, já começamos a fazer, mas que pretendemos expandir nos próximos encontros, né? Sobretudo no dia de amanhã. Primeiro, a gente vai falar das crises decoloniais e a geopolítica, corpopolítica no contexto do capitalismo. Depois, os feminismos e as críticas ao emprego padrão, sobretudo da perspectiva do tempo, né? Os feminismos do cuidado e aquilo que a Flávia já, de certa maneira, introduziu, da regulação do tempo de trabalho. Depois, vamos falar dos mundos da morte no trabalho e, enfim, do estatuto da humanidade do corpo a partir de teorias raciais contemporâneas. E, no momento final, a teoria queer, ou a crítica queer, o corpo e a condição de sujeito, para se pensar que corpo é esse do direito do trabalho. E, no fundo, isso tudo vai nos levar àquilo que a gente vê como uma proposição que eu já começo a apresentar no dia de hoje, que talvez no último dia a gente pense se faz algum sentido, que é de um levante subalterno no direito do trabalho, né? É isso a visão do todo. Mas, primeiro, é essa pergunta, né? O que são esses benditos desses segredos epistêmicos? E como eles relacionam com campos epistemológicos, que a Flávia falou, e eu repito, que são campos epistemológicos dissidentes. Então, vamos por partes, né? Primeiro, epistemologia. Uma palavra que tem aparecido muito, né, nos debates contemporâneos, epistemologia. Na origem etimológica, a palavra epistemologia é a junção de episteme e de logos. Duas palavras, ou dois vocábulos no grego clássico, que significam uma enormidade de coisas, né? A palavra, na verdade, só vai aparecer no século XIX, no momento da formação, no contexto europeu, daquilo que se entende por uma teoria da ciência, uma teoria do conhecimento no século XIX, uma reflexão própria da filosofia que vai juntar esses dois universos. De um lado, trazendo nessa origem epistemológica, a origem do termo moderno, a palavra episteme, que significa, de maneira bastante simplificada, o conhecimento certo, válido ou verdadeiro. É o conjunto de um conhecimento metodologicamente construído sobre determinados assuntos em um determinado momento histórico, que se opõe às opiniões individuais, ao achismo, ou aquilo que não conta com uma comprovação, digamos, de sua verdade intrínseca. E o logos, assim, né? A gente podia dar 6 dias de curso sobre o logos na filosofia. É uma dessas palavras que tem uma enormidade de sentidos no grego clássico, mas enfim, essas visões que estruturam o mundo, mas você pode entendê-la de maneira geral como razão, discurso ou estudo. O que a gente entende, então, é que a palavra epistemologia, dos nossos segredos epistemológicos, designam um ramo da filosofia que se ocupa da própria produção dos saberes, né, dos conhecimentos científicos em si, dos processos de intelecção e de produção desses conhecimentos que têm natureza científica. Aí é algo epistemológico, algo que vai se preocupar com os princípios, as hipóteses, os fundamentos, para avaliar criticamente o valor e a importância do saber que se produz.
Essa que é a primeira impressão, ou digamos, o primeiro contorno que você pode desenhar em relação à ideia de epistemologia. Bom, se eu falo de epistemologia, algo que se dedica, como razão, discurso, a entender de onde o saber verdadeiro é produzido, como é que eu posso falar de dissidência, né? Como é que uma epistemologia pode ser dissidente? Que diabos é isso, né? Algo que soa em si tão tradicional e tão enquadrado, de certa maneira, né? Método para se poder chegar à verdade. Como é que você pode pensar isso a partir da dissidência? E aqui também a falta de uma melhor alternativa didática, né? Para se chegar à ideia de dissidência, vou recuperar também o seu sentido etimológico. Um dissidente, literalmente, na sua origem etimológica, é uma pessoa que se sentou do lado oposto. E aí a gente já não está mais no latim, no grego, a gente está no latim. É a soma do prefixo dis, que quer dizer contra ou em discordância, com sedere, sentar-se. Sentar-se contra. O que eu e a Flávia, em última análise, a gente pretende fazer nesse momento é justamente nos sentar intelectualmente ao lado, ou junto, ou enfim, tentar entender o que se passa com aqueles e aquelas que não estiveram às mesas de produção da teoria do conhecimento jurídico trabalhista tradicional e tampouco das consideradas críticas, tentar ouvir o que estava sendo dito a partir dessa dissidência, desse sentar-se do lado oposto. E esse lado oposto é o lado das pessoas LGBT, é o lado das mulheres, é o lado dos negros e negras e da intelectualidade periférica, de maneira geral, no mundo também das relações de trabalho e de sua regulação. Uma tentativa de se sentar com aquelas e aqueles para quem, em última análise, nunca foi dado fazer teoria tradicional e tampouco teoria crítica, ou nunca foi dado ouvi-los em relação ao que tinham a dizer sobre isso, filosofia da ciência, e nem tampouco avaliar o valor daquilo que elas e eles produzem a partir dos seus próprios princípios e fundamentos. É uma tentativa de se sentar com aquelas e aqueles cujos modos de viver e de pensar nos últimos séculos sempre foram reputados como não racionais, como não científicos, como não verdadeiros, como repulsivos, como abjetos, como nojentos, como não humanos, enfim, sentar-se num exercício, na verdade, de sair do sentar-se da racionalidade ocidental hegemônica para sentar-se em outros lugares, na direção de uma pluralidade epistemológica que reconhece o valor de modos de pensar tradicionalmente considerados como menores, subalternos ou não científicos. E esse deslocamento epistemológico, é o que nos parece, apresenta consequências importantes para o direito do trabalho e consequências que esse curso pretende desenvolver, e a gente começa a fazer isso a partir de agora. A primeira aproximação que o nosso curso vai promover, talvez a gente consiga aprofundá-la hoje, ou se não, nas primeiras horas de amanhã, é entre aquilo que a Flávia vinha dizendo, o pensamento decolonial, o conjunto teórico dos saberes decoloniais e pós-coloniais, e a geopolítica do capitalismo no contexto também da produção do direito do trabalho. Lembrando, o que eu vou fazer aqui é só uma primeira pincelada, né? A Flávia, que sabe muito mais desse tema que eu e desenvolve as suas pesquisas e atividades lá com o Ressaber, maravilhoso, na UFOP, vai aprofundar isso de maneira muito mais apropriada. Mas, para começar essa primeira grande arquitetura, a gente vai fazer a aproximação a partir de duas frentes básicas. A primeira se relaciona a uma pergunta muito direta e muito difícil: para que um direito do trabalho? E a segunda, também com uma pergunta bem complicada: qual é o objeto do direito do trabalho, especialmente que papel tem a subordinação no desenho desse objeto do direito do trabalho? Eu vou tentar começar a responder essas duas perguntas através de algumas pinceladas da teoria decolonial latino-americana, mas vou tentar começar de uma maneira até um pouco mais, enfim, espontâneo, informal, contando um casinho de pesquisador. Um pequeno caso. Eu fiz parte dos meus estudos, e estou falando isso não é para me vangloriar de nada, não, mas fiz um estágio doutoral com Alain Supiot, e acabei tendo um contato muito, muito próximo com a obra dele, né, que é um dos juristas mais reconhecidos no campo do direito do trabalho crítico no mundo contemporâneo, está lá na França. E o Alain Supiot, nesses meus estudos do que ele produziu, no final dos anos 90, no momento no qual o direito do trabalho também estava em crise profunda, né, numa das suas muitas crises existenciais, ele escreveu um pequeno artigo que era, na verdade, uma palestra do Alain Supiot, que se pergunta essa pergunta que eu e o Flávio estamos nos fazendo como primeira aproximação
dos saberes decoloniais de direito do trabalho nesse momento. Ele se perguntava para que um direito do trabalho, recuperando os seus fundamentos mais primeiros, ou os fundamentos mais, enfim, básicos para se afirmar esse ramo da regulação e do conhecimento no campo do direito. E aí o que o Alan Supiot vai fazer nesse ensaio, nessa palestra que se transformou num ensaio, é constatar coisas que a gente conhece muito bem. Por exemplo, as constrições físicas do mundo do trabalho, o fato de que o trabalho se passa e gera dano ao corpo, mas também as constrições morais que se passam sobre a vontade, como há uma limitação da vontade que é, na verdade, fundamento do próprio modo de extrair valor por meio da exploração do trabalho, relacionadas ao corpo e ao objeto do contrato de trabalho. Significando aqui, dentro de um modo de analisar o contrato de trabalho muito característico do Alan Supiot, a gente está aqui sempre diante de uma tensão entre o corpo como objeto de contrato e o trabalhador como sujeito de direitos. E aí o Supiot vai essencialmente dizer que é justamente por isso que a gente tem um contrato que se estabelece nessa ambiguidade, em que o corpo é objeto e o trabalhador é sujeito, que a gente precisa de um direito que se opere no campo dessa relação de dependência e de poder. E aí, o que o Supiot vai sugerir, no final desse ensaio, é uma função, como a Flávia disse, civilizatória. A função do direito do trabalho para o Alan Supiot é civilizar as relações de trabalho, trazer do domínio do puro poder econômico, retomando o Supiot um sentido etimológico da palavra civilizar, com base no direito romano, ele vai dizer civilizar é trazer para o domínio das leis da cidade, da civitas. Então, é trazer para dentro do domínio da lei da cidade. Transformar algo de poder para de direito. Um gesto que civilizaria, inclusive, depois em reflexões contemporâneas, ele vai continuar a desenvolver isso, a empresa. Há um projeto dos direitos sociais no contexto europeu de civilização da atividade empresária. Civilizar. Mais um gole d'água. Civilizar é uma palavra muito problemática, né? As margens da racionalidade europeia é talvez o verbo mais complicado que pode existir. A partir aqui de uma das muitas críticas que são acumuladas nesse conjunto teórico do Santiago Castro Gomes, ele vai dizer essencialmente a construção do imaginário da civilização exige necessariamente a produção de sua contraparte, o imaginário da barbárie. Algo que existe como civilizado necessariamente tem como contraface a barbárie. E é claro, Supiot, quando escreveu esse livro, não estava se reportando ao processo a isso exatamente, né? Ele estava querendo dizer essencialmente da necessidade de civilizar a empresa, que tem, digamos, projetos que são projetos que estão fora do contexto da civilidade. Mas o fato é que o imaginário continua ali de alguma maneira presente. E se a gente quiser resgatar uma outra autora que pertence a esse amplo conjunto de autores e autores, aqui estendidos também para a vertente pós-colonial, a Spivak, né, a Gayatri Spivak, ela vai dizer, olha, a modernidade em si, na qual é produzido o próprio direito do trabalho, é constituída a partir de um conjunto de violências epistêmicas que visam varrer do mundo, que querem acabar, ou enfim, eliminar tudo aquilo que é considerado incivilizado. Então, se o direito do trabalho pretende civilizar certas coisas, enfim, ele está, de alguma maneira, produzindo essa categoria ou esse modo de operar que se constitui a partir da imagem do que é não civilizado. Gente, eu estou com a tela do PowerPoint aberta aqui e tem umas coisas pulando. Tem alguém querendo falar? Não tem? Flávia, me ajuda aí, porque eu estou entendendo nada. Não tem nada. As pessoas estão perdoando o Fred, tadinho. Eles estão aqui, falou que tudo bem, que o Fred ficou constrangido, como eu falei. O Fred, foi maravilhoso, Fred. Né? Se você quiser desenhar mais no PowerPoint, pode também. A gente desenha em conjunto, não tem nada não. Mas é isso. Então, volta aí para o seu epistemicídio. Pronto, a construção da própria modernidade, eu dizia com a Spivak, vai partir essencialmente desse conjunto de violências que pretende varrer do mapa aquilo que é considerado não civilizado. E o direito do trabalho, de alguma maneira, está concebido nessa matriz moderna. Uma matriz, na verdade, que distorce a proporção das coisas, que, enfim, faz parecer que certas coisas são algo e não, enfim, distorce um pouco as coisas. A partir do momento que a gente passa a questionar as categorias centrais dessa monocultura epistemológica do norte global, a perspectiva das coisas muda um pouco, né? E muda em tamanho e importância, como a gente está vendo nesse mapinha
Esse mapinha está mexendo, Flávia? Muito bem. Tá. O mapinha que está mexendo aqui diante de nós, que é o mapa mundi Mercator, aí, o mais utilizado dentro dos livros de geografia desde que uma pessoa tem um contato com o mapa do mundo. Essa primeira imagem do tamanho dos países é aquela que nos é fixada na nossa mente, né? A correção da distorção imagética vai, de alguma maneira, revelar o tamanho das coisas. Muda em tamanho e importância, como a gente está vendo aí nesse mapa. E para o direito do trabalho, isso vai se desdobrar na resposta à minha segunda pergunta. Qual é o objeto do direito do trabalho e como esse objeto se relaciona com o horizonte teórico decolonial? Primeiras provocações para a gente depois aprofundar nas reflexões de amanhã. Para revisitar essa pergunta, algumas poucas informações adicionais sobre o próprio pensamento decolonial. Como eu dizia, a Flávia também disse na primeira parte da exposição, o próprio conjunto teórico do pensamento decolonial tem em si uma crítica forte à ideia própria de modernidade. Vai se mostrar, essencialmente, o lado violento da modernidade e a permanência das formas do poder que ela, a modernidade, estabelece. E um conceito-chave que a Flávia desenvolveu em muitas dimensões, que é o conceito de colonialidade, nos ajuda a compreender o tamanho dessas coisas e o que significa a crítica contemporânea ao projeto da modernidade colonial, que é o conceito de colonialidade. Para trabalhar uma dimensão específica da colonialidade, a do poder, com Aníbal Quijano, sociólogo peruano, o que ele vai dizer essencialmente é que o fim, para quem não conhece teoria da colonial, uma primeira aproximação desse tema, o fim formal do empreendimento colonial moderno, com as independências políticas das antigas colônias, obviamente, diz o Quijano, não põe fim às formas do poder colonial. O que se percebe é que a lógica da colonialidade continua a definir não só as relações geopolíticas, mas a distribuição do poder social de todas as maneiras, né? Vão influenciar desde a formação da subjetividade, com a colonialidade do ser, da qual falou a Flávia, até da produção do conhecimento, colonialidade do saber, do gênero, a colonialidade de gênero, com o aporte das autoras que, inclusive, criticaram fortemente a matriz desenvolvida pelo Quijano, Maria Lugones, enfim, mas é esse o pano de fundo da aproximação, aí a permanência da colonialidade na estruturação também das relações de trabalho. E, por isso tem muito a ver com o nosso direito do trabalho, que parte de algo que é a afirmação daquilo que se entende como trabalho típico. As condições ocultas da afirmação desse trabalho típico e, com ele, da própria regulação do trabalho a partir do direito do trabalho, podem ser efetivamente problematizadas, como já foi de muitas maneiras, inclusive vindo aí de vocês, né? O direito do trabalho é em si o resultado de um jogo de forças que se passa nessa modernidade específica. E esse conjunto tenso que mantém as formas da colonialidade vai se expressar por uma colonialidade do próprio controle de trabalho, que vai se confirmar ao longo da história por fenômenos como a divisão internacional do trabalho, que confirma isso de maneira muito presente no nosso tempo. O deslocamento, a grosso modo, da hiperexploração do trabalho para os países pobres ainda continua a acontecer, das práticas mais perversas, na geopolítica mais evidente do capitalismo contemporâneo, a gente ainda consegue identificar de maneira bastante evidente essa matriz. Isso se a gente não quiser, por exemplo, refletir sobre o quadro das vacinas agora contemporaneamente, que é uma aula da obviedade da colonialidade e do poder nessa ampla dimensão. Mas não é só, isso também vai se passar dentro dos espaços, em cada corpo, como disse a Flávia. Meu corpo não é igual ao seu corpo. Cada corpo trabalhador se classifica socialmente em face de marcadores como raça, gênero, sexualidade e etnia. O que faz com que o nosso argumento central é que a permanência desses modos do trabalho informal, por exemplo, no trabalho informal, nos países do sul global, envolvidos no processo de produção, circulação e consumo de bens, ainda é muito organizada à luz daquilo que se pode entender como poder em chave de colonialidade. Se a gente vai aos dados da OIT, por exemplo, os mais recentes, eles vão demonstrar uma prevalência importante do trabalho autônomo por conta própria, em suas diversas formas, nos países do sul global. Já na superfície é possível identificar aquilo que é considerado trabalho atípico e aparece como uma grande novidade aqui
na história da uberização das relações de trabalho, a expansão do trabalho autônomo, isso tudo que é considerado não empregatício já é característico, digamos, da divisão internacional do trabalho de países entendidos como subalternos. No capitalismo periférico, isso, trabalhar, em última análise, é uma experiência muito diferente da homogeneidade do emprego padrão. E, assim, eu não preciso muito esforço para traduzir isso em vida vivida, né, gente? Assim, no artigo que eu e o Flávio escrevemos, a gente falou de um pouco de um deslocamento que eu acho que eu e ela fazemos em Belo Horizonte, e vocês certamente terão feito aí onde quer que estejam, em Recife ou em outros lugares do país. Basta pegar um ônibus e dentro do ônibus você vai ter lá um vendedor de alimentos, ou do que seja. Aqui em BH tem lá pessoas vendendo empadinha ou vendendo, enfim, pão de queijo no ônibus, em que você tem uma série muito densificada, digamos, de laços que envolvem o capitalismo, a estrutura do capitalismo, que não aparecem necessariamente nos modos tradicionais de se enquadrar esse vendedor ambulante de alimentos, por exemplo, né? Para tomar essa ideia de alguém que vende uma empadinha no ônibus. Você tem certamente o fornecimento de uma farinha transgênica da Monsanto, do frango da JBS, do óleo de um outro conglomerado, vende uma Coca-Cola junto, e essa trabalhadora definitivamente não é empregada clássica de nenhuma dessas multinacionais, mas tem um papel fundamental em escala na circulação desses bens, para dar um exemplo muito comezinho. E não são só bens diretamente ligados a esses conglomerados internacionais. Essa pessoa usa gás, usa eletricidade, enfim. Há um conjunto de relações que se densifica nessa ponta que o direito do trabalho simplesmente não entende, né? ou pretende não entender. Essa dicotomia típica e atípico, então, significa que formas que são centrais na vida social, mas não típicas, não são consideradas juridicamente tão relevantes quanto a outra na perspectiva da regulação das relações de trabalho. E aí o resultado dessa constatação, é por isso que Flávia e eu dizemos desde o início, né, esse curso que é levantar perguntas, são só problemas. Como é que é possível pensar um direito do trabalho que traga para o seu coração, para a sua pauta prioritária, coisas que nunca se expressaram e dificilmente se expressarão como emprego padrão? Como é que o direito do trabalho pode assumir isso como uma pauta prioritária? E aí, para isso acontecer, é preciso que o pensamento jurídico dialogue com um pensamento aberto e epistemologicamente plural, porque ainda não tem respostas, né? E as que aparecem do ponto de vista da regulação são uma tragédia, a gente sabe muito bem, né? A Flávia está lá na Itália, em que você tem coisas como a parasubordinação, trabalho com voucher, essas coisas todas, que não é disso que a gente está falando, mas, enfim, é preciso que a gente expanda a forma de ver a relação entre regulação, trabalho e mercado nos desenhos conceituais, no que é típico, no que é atípico, para entender justamente que muitas coisas que estiveram constitutivamente fora daquilo que o direito do trabalho entende como pertencente a si. E a gente não está propondo, evidentemente, isso sozinho. A crítica feminista do direito do trabalho, para passar para um segundo momento, avançar um pouco mais nessa reflexão e abrir também o diálogo, já vem fazendo isso há muitas décadas, né? O pano de fundo dessa crítica feminista do direito do trabalho é a própria perspectiva feminista, como prática política, como espaço de reconhecimento e luta, mas também como espaço de produção de epistemologias dissidentes no campo das teorias, né? A complexidade, evidentemente, dos feminismos e das suas muitas perspectivas, a gente não teria, de modo algum, condições de falar delas de maneira detida aqui, né? Então, a gente vai ser uma pincelada básica. Mas, para começar um pouco a compreensão desses feminismos, eu proponho a análise desse quadro que está aí diante de nós. Olha aí, é um quadro difícil, né? Um quadro que nos faz pensar aqui sobre uma série de coisas que estão nos momentos, digamos, de fundação daquilo que a gente entende por os feminismos, pelo menos os mais estabelecidos, né? Esse é o quadro Olímpia, do Edouard Manet, que é um exponente do impressionismo francês do século XIX, que representa muita coisa sobre a qual vai falar ou vai combater, de certa maneira, os feminismos contemporâneos. É um quadro envolto em uma polêmica enorme. O próprio Edouard Manet considera esse quadro o melhor quadro que ele pintou na vida. É um quadro de 1865 que foi exibido no Salão de Paris desse ano e que recebeu muitas críticas. O público ficou chocado, né?
chocado essencialmente pela sensualidade direta do tema, está representado pela nudez da Olímpia deitada na cama, e é preciso notar que o nome Olímpia, na tradição literária francesa, é um nome tradicionalmente associado a prostitutas, a mulheres prostituídas, e se causou aí um escândalo na sociedade francesa dos anos 1800, né? E a obra, evidentemente, nos faz pensar, batendo o olho nela, né, numa série de coisas, temas que são temas de ação e de reflexão do feminismo contemporâneo. O corpo da mulher, ou os corpos das mulheres, e a sua apropriação variada dentro desse contexto de relações de trabalho, relações de consumo de corpos, né? E aí é que as reflexões vão se abrir. Muitas delas têm a ver diretamente com o direito do trabalho, como, por exemplo, a regulamentação do trabalho sexual, a reflexão sobre a maternidade, sobre o assédio e violência e as políticas, de maneira geral, de controle dos corpos femininos no trabalho. Se isso tudo parece talvez um pouco distante do direito do trabalho, a gente não precisa ir longe para lembrar, por exemplo, do debate do trabalho da gestante em ambiente insalubre com a reforma trabalhista. Isso a todo tempo volta, né? E é um debate que o direito do trabalho ainda guarda também uma série de institutos ou instrumentos normativos que distribuem proteções a partir de ou não proteções, ou papéis a partir de certas compreensões do corpo feminino. Mas eu quero também me deter numa outra dimensão que o quadro que eu tinha mostrado anteriormente fala, o da divisão sexual do trabalho. Os estudos feministas na sociologia, na economia política, na filosofia e também no direito já vêm demonstrando há muitas décadas uma distribuição bastante desigual no mundo das relações chamadas produtivas e reprodutivas. Vão as autoras mostrar, em resumo, que uma economia tradicional do mundo das fábricas, das indústrias, do comércio, só é possível porque um volume descomunal de trabalho chamado reprodutivo, para tomar aqui uma primeira aproximação do tema, é realizado essencialmente por mulheres. Esse chamado trabalho reprodutivo tensiona justamente os limites do mundo da produção. Para que a produção seja possível, as atividades de cuidado do lar, das crianças, das pessoas idosas, das pessoas dependentes, do limpar, do cozinhar, do cuidar dos corpos doentes, da maternidade, da materialidade da condição humana, são sistematicamente delegadas ou relegadas a mulheres. E não qualquer mulher, né? De maneira geral, esse quadro também nos faz pensar sobre que mulheres, sobre os ombros de que mulheres recaem na distribuição dessas tarefas de reprodução social ou de cuidado, essas atividades. E todo esse trabalho, em última análise, é apropriado para viabilizar em qualquer esfera do espectro político, eu ressalto, em qualquer esfera do espectro político, incluindo as supostas esquerdas, o protagonismo masculino nas esferas públicas. Fica aí também uma provocação artística aqui diante de nós, do artista plástico cubano José Toirac, que mostra os líderes da Revolução Cubana em posições que não são tipicamente de líderes masculinos. Nesse campo, a crítica à divisão do trabalho reprodutivo, dos estudos do cuidado, talvez tenha muito a nos dizer em relação às epistemologias dissidentes. Desde uma ética do cuidado, a reinvenção das próprias noções básicas da economia, tem muita coisa acontecido nesse universo, né? A reflexão sobre o tempo, que a gente vai retomar em seguida, o direito do trabalho, na nossa compreensão, tem muito a aprender com isso, né? Sobre como repensar os seus próprios postulados, os seus limites, o conceito de emprego protegido e do que é percebido e valorizado como trabalho. Amanhã a gente vai retomar certamente esse tema, sobretudo a partir dos feminismos do cuidado e da reflexão do tempo, mas vou deixar aqui só um registro do que se passou já no feminismo jurídico trabalhista. Há um conjunto de produção já muito bem estabelecido no nosso campo do direito do trabalho, que mostra com muita nitidez os paradoxos fundacionais da relação de emprego com elementos como a ideia de um trabalhador universal, que vai se traduzir numa mensuração unidimensional do tempo e da ideia de contraprestatividade imediata do salário. Que é isso, ó? Genere e capitale. Mostrando a foto, eu não sei nem de quem é aí. Fala aí. É o livro novo da Federici. Aí, ó, chiquérrimo. E é exatamente isso. No contexto dessas autoras, a tradução para o direito do trabalho já está sendo... A tradução, né, a transposição de uma crítica de fundamentos para o direito do trabalho já está sendo feita por um feminismo jurídico-trabalhista contemporâneo. Eu não vou falar da Flávia, porque ela está aqui diante de nós conversando conosco, mas para mencionar, por exemplo, a professora Regina Vieira, da UNOESC, que tem uma tese produzida
questionando a própria, enfim, interpelando o direito do trabalho na sua inadequação conceitual para tratar do trabalho de cuidado, por exemplo, a partir do tempo e do dinheiro, uma comunicação direta com a perspectiva dos feminismos jurídico-trabalhistas. E aí eu vou me encaminhando para os dois últimos eixos, ou campos epistemológicos, que eu vou falar aqui no final, que vão aparecer aqui um pouco como um registro, para a gente poder ter um tempo de debate, e amanhã a gente os retoma e aprofunda, para poder, enfim, ter uma conversa um pouco mais conversa, né? Que eu pare de falar um pouco. Esses dois últimos campos epistemológicos, o primeiro deles, na verdade, vem das teorias negras contemporâneas. Na aula de amanhã, ou na nossa conversa de amanhã, a gente vai dizer um pouco mais do que a gente enfim, se situa nesse contexto, que categorias a gente vai trabalhar para interpelar o direito do trabalho a partir delas, mas dentro de um paradigma que centraliza essas teorias contemporâneas, muito tem se produzido a partir dessas perspectivas. Um dos autores, por exemplo, que tem sido mais lido no Brasil, porque foi traduzido e tem um conjunto de ferramentas teóricas para compreender o mundo das relações humanas e também de trabalho contemporâneo, é o Attlee Membe, que propõe um conceito que pode ser interessante aqui para nós e tem sido recorrentemente aparece agora em estudos também no campo do direito do trabalho, que é o conceito de necropolítica. O Membe vai demonstrar essencialmente como a política contemporânea é baseada no poder de ditar quem vai viver e quem vai morrer. Certos corpos, que são, como o Fábio lembrou, diferentes, são submetidos sistematicamente aos mundos da morte, porque são constituídos dentro de uma matriz que não os considera como corpos humanos, a despeito de formalmente reconhecidos como tais nos direitos contemporâneos, e que tem, nessa dinâmica de vida e morte, um potencial normalizado nas relações sociais, que é o destino dos chamados mundos da morte. Se a gente transpõe isso para as relações de trabalho, e essa obra da Adriana Varejão não diz nada sobre isso, ela é, na verdade, uma obra que diz de um desabamento, é uma instalação que está aqui em BH, eu pus ela para vocês verem para BH visitar a gente, né? E visitar o Inhotim, é uma obra que que se reporta um desabamento que aconteceu no Rio de Janeiro, mas que, para mim, na referência imagética, mostra como o mundo é constituído pela carne humana, em alguma medida, né? Se a gente transpõe isso para as relações de trabalho, essa constatação, né, desses mundos da morte, do consumo de corpos, como disse a Flávia, a gente sabe muito bem que nas relações de trabalho as formas mais extremas do adoecimento, da mutilação e da morte ainda são fortemente racializadas. O exemplo emblemático, um dos muitos exemplos emblemáticos, é o caso Rana Plaza, né? O suposto acidente em 2013, que é um dos maiores acidentes industriais da história da humanidade, que de uma vez só, com a queda de um edifício em Dhaka, em Bangladesh, em 2013, matou 1.200 pessoas não brancas, na sua maioria mulheres, né? Nesse prédio, que era dedicado essencialmente à indústria da confecção, pequenas unidades produtivas que, no contexto dos esquemas de descentralização produtiva, costuravam em, enfim, esquemas de terceirização que assumiam também a escala internacional. Alguém quer falar alguma coisa? São corpos, né, que, como a Flávia dizia, na escala sociopolítica, estão nesses mundos da morte. São corpos destinados a esse tipo de situação, e as situações nas quais o direito do trabalho tem investimentos ativos. Quando se permite, como se permitiu na série histórica, de transformações normativas, que a terceirização se dê sem limites, como é o caso do direito do trabalho brasileiro, o direito se torna um instrumento de necropolítica. A Lei 13429 de 2017, no contexto das contra-reformas trabalhistas, ao permitirem uma expansão dessas práticas, fazem o direito do trabalho um instrumento nessa direção, porque o trabalhador terceirizado se acidenta mais, adoece mais e morre mais. E esquemas como esse são acobertados a todo tempo pelo próprio direito do trabalho. E ainda, então, que essas coisas, em uma primeira vista, parecem um pouco desconectadas da nossa esfera jurídico-trabalhista, elas, na verdade, estão bastante interconectadas. O mesmo vale para a saúde e segurança no trabalho, o mesmo vale para o processo do trabalho. Quando a gente discute acesso à justiça, a gente está discutindo que corpos acessam e que corpos não acessam. E, por essa razão, o direito pode funcionar como um espaço de instituição ou de reinstituição dessas políticas da morte ou, essencialmente, responder, a partir desses campos epistemológicos, às denúncias que estão sendo diante de si colocadas. Por falar em esferas que denunciam essas existências especialmente precárias, sujeitas, digamos, a uma violência estrutural, eu entro no meu último campo dissidente,
para nos auxiliar a pensar nos próximos dias o direito do trabalho. A chamada teoria queer, ou crítica queer. Teoria queer. Também tem circulado muito essa palavra, para entender um pouco mais do que esse vocábulo quer dizer em língua portuguesa. A teoria queer vem de um nome em inglês, na verdade, uma palavra que a gente conhece muito bem em português. É a palavra bicha, ou a palavra viado. Essa teoria parte da condição socialmente subalterna de pessoas LGBTQIA+, para se reapropriar dos termos nesse campo teórico e propor novos modos de pensar e praticar as coisas. Reclama para si o termo queer, a partir desse lugar, que é um xingamento, né, como em língua portuguesa, para a partir desse lugar subalterno, reclamar a visibilidade de suas existências e de modos de pensar a vida e o mundo. E aí você tem uma linhagem de um conjunto de autores e autores, como a Judith Butler, que é muito famosa nesse contexto, mas o Paul Preciado, a Teresa de Lauretis, de alguma maneira estão ligadas a reflexões de natureza Foucaultiana e passam a pensar as identidades, as experiências sociais, o sexo, a sexualidade, mas também o gênero, a sociabilidade, a vida, a moral, tudo a partir desse lugar, que é o lugar queer, né? E é preciso notar que esse círculo teórico também se expande rapidamente, ou talvez a expansão já seja originária. A gente talvez fale mais dessas autoras do Norte Global e autores que refletem sobre essas categorias, mas o quadro teórico é rapidamente complexificado com o queer do Sul Global e o chamado queer of color, né? A teoria queer que parte também de existências ou de modos de experimentar o mundo que são marcadas pela interseção entre esses planos da raça e do gênero e sexualidade, por exemplo. Mas é, de fato, um conjunto teórico que leva à crítica, aquilo que a Flávia vinha dizendo no início, nesse movimento de expansão das inteligibilidades, que é algo que a teoria queer fala muito, a lugares novos e a lugares de grande radicalidade. É por isso, talvez, que gere um pânico moral tão grande, né? A teoria queer gera respostas, ou os teóricos da teoria queer geram respostas muito específicas dos conservadores contemporâneos. O caso, por exemplo, da agressão física que a Judith Butler sofreu no Brasil quando veio aqui dar uma palestra com um livro que ela escreveu no início dos anos 90, um livro que tem 30 anos, que é o Problemas de Gênero, né? E que aparece assim como uma grande heresia. Esse pânico moral, contudo, não obscurece o fato de que esse conjunto teórico fala de coisas muito simples, muito diretas e muito sensíveis. E um dos conceitos que eu acho que a gente pode tentar extrair ou, enfim, refletir a partir dele, que vem sendo trabalhado, alguns conceitos, né, de alguma forma, que vem sendo trabalhado pela teoria queer, é o conceito de precariedade, que aparece no mundo do trabalho de maneira muito forte, mas que ganha certas dimensões pela teoria queer muito interessantes. Amanhã a gente vai retomar, certamente, na reflexão sobre o corpo, a posição do corpo no contrato de trabalho, essa ideia de precariedade, mas o ponto de partida da teoria queer é que, como também disse na introdução, é a percepção de que certas vidas valem menos socialmente. Quando, por exemplo, a gente fala no Brasil na vida de travestis e transexuais, isso fica bastante evidente. A expectativa de vida é baixíssima, no Brasil é pouco mais de 30 anos, são exterminadas em massa, são consideradas não humanas. O Brasil, isso é chover no molhado, mas é sempre bom chover nesse molhado, né, porque é uma denúncia ainda muito pertinente. É o país disparadamente que mais mata travestis e transexuais e talvez é aquele que mais exclui essas pessoas das relações de trabalho, né? O que essa teoria articula, então, a partir dessas vidas é um conceito dessa precariedade existencial, um conceito no qual, amanhã eu prometo para vocês, a gente conversa sobre como o direito do trabalho, na verdade, se implica ou passa a co-constituir esses regimes de precariedade dessas pessoas no mundo das relações de trabalho, constituindo estatutos juridicamente, do ponto de vista jurídico, são particularmente precários, e mantendo essas pessoas em posições que reforçam essa condição. Mas, além dessa denúncia, esses campos teóricos podem nos fornecer perguntas e respostas, eventualmente interessantes, para o direito do trabalho. A primeira delas diz respeito a essa aporia da qual falava lá o Supiô no passado. Como é que pode um contrato que tem como objeto o corpo e que pretende que alguém seja sujeita a partir dessa dupla condição? A teoria queer pode nos dizer coisas interessantes em relação a essa aporia e, eventualmente, propor novos modos de ler as relações de trabalho a partir dos seus postulados. Prometo retomar essa questão
no nosso encontro de amanhã. Mas eu também sempre fico muito estimulado, e queria estimular a todas e todos a pensarem comigo, sobre algo que é muito comum, por exemplo, na discussão do direito coletivo do trabalho. Vocês todas e todos que trabalham com essa temática e de alguma forma têm contato com esse universo, já devem ter ouvido esse chamado ao sindicalismo contemporâneo na sua recomposição da força de que tem ou que não tem, enfim, um chamado no sentido de que o sindicalismo contemporâneo deve se reaproximar dos movimentos sociais, deve se abrir à perspectiva de gênero e sexualidade. Isso, obviamente, é importantíssimo, mas isso soa um pouco abstrato e pouco, né? E de alguma maneira isso acontece pouco. Talvez a gente tenha que entender também, para repensar o direito coletivo do trabalho, como o movimento básico do direito coletivo do trabalho, que é uma articulação ao redor de um resistir para garantir que a vida se dê de maneira mais vivível, tem acontecido para além dos seus espaços. Porque não adianta o sindicato, por exemplo, fazer um evento. Adianta também, né? Claro que adianta, é um gesto nessa mesma direção, mas não se resolverá esse problema de aproximação a simples comunicação organizada entre órgãos de representação. Isso é importante, é claro, mas é preciso compreender e ir além, compreender como a política tem acontecido para além dos espaços que a gente entende como espaços propriamente políticos. E eu dou um exemplo aqui. O sindicalismo e a teoria do direito coletivo do trabalho, acho que as teorias do direito coletivo do trabalho têm muito a aprender ao, por exemplo, tratarem como um tema pertinente para a sua reflexão e ação a compreensão de como as travestis se organizam para, de alguma maneira, garantir a segurança dos seus postos de trabalho, do seu ponto na rua, na prostituição. Quando articulam uma casa de acolhida, sempre com, digamos, em contrariedade ao Estado, né, em contraposição ao Estado, sob um quadro de fortíssima violência, como se organizam dentro desse quadro de precariedade, que vidas vivem, como políticos se constituem nesse espaço, como se protegem, como centralizam os afetos e enfim, se levantam diante dessa existência precária. Isso talvez diga muito mais para o direito coletivo do trabalho do que propriamente ficar lá chovendo no mesmo molhado. Enfim, eu acho que essa expansão pode nos ajudar a pensar coisas que estão muito além daquilo que o nosso cardápio teórico nos fornece até esse momento. E aí, para mim e para a Flávia, eu acho também, é que está a chave das coisas. É desse lugar que vem uma primeira sensação final aqui, um final parcial, um final desse primeiro dia mais expositivo, né? Uma sensação que a gente talvez quer compartilhar com vocês para depois aprofundar nos nossos eixos. A sensação é a seguinte: o que a gente tem passado no direito do trabalho contemporâneo, a gente tem um gosto horrível, um gosto muito amargo, mas é um gosto amargo, sobretudo, para trabalhadores e trabalhadores mais pobres, trabalhadoras negras e negros, travestis transexuais, pessoas LGBT, mulheres, que estão sempre sistematicamente mais sujeitas aos arranjos precários que o direito do trabalho tem expandido. Reforma trabalhista da Previdência, por exemplo, tem vítimas prioritárias, vítimas do trabalho intermitente, das mortes, dos acidentes, das horas extras habituais, não se aposentam, estão submetidos de todos os modos aos riscos sociais. E aí a gente tem diante de nós um quadro que confirma isso com uma força e uma tristeza absoluta. Os efeitos sentidos ou vividos da pandemia confirmam essas linhas de distribuição, da destruição da vida a partir dessas chaves como um todo. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista da produção de epistemologias fortemente ancoradas na experiência social da subalternidade, outros imaginários, outros modos de pensar estão sendo desenhados há algumas boas décadas com uma força bastante impressionante. Então, para nós, essa sensação é dessa ambiguidade, um exercício que é sempre ambíguo no direito do trabalho, de defesa com unhas e dentes das categorias, daquilo que elas representam para essas vidas, mas, ao mesmo tempo, de uma expectativa de expansão das nossas escutas, para que a gente possa entender que levante subalterno é esse que se passa do ponto de vista das epistemologias, pelas vias de vertentes, modos de pensar o mundo que o Ocidente tradicionalmente não assimilou como válidas, eu dizia no começo, né? Para que isso tudo também povoe o nosso campo, para que a gente possa pensar como nessa imagem, um adjetivo, né? Perturbadora dessa imagem da Mary Siband, que é uma artista plástica sul-africana, que mostra Sophie, né? Que é uma empregada doméstica, que aqui ela está montando um corcel imponente, né? Que é uma imagem típica, digamos, das formas do poder
na cultura bélica da Europa, por exemplo, né? Mas ela também tem uma série de outras figurações da SUF, em que ela está, por exemplo, regendo orquestra, liderando exército, mas é alguma coisa desse tipo, né? Pela mão dessas pessoas, dos seus saberes localizados e produzidos e atravessados por seus corpos ou inscritos nos seus corpos, é que perspectivas radicalmente distintas que vão oxigenar a crítica do direito do trabalho podem nos ajudar a pensar num futuro outro, que se radicalize, então, a crítica, que a gente pensar outramente, né, Flávia? Que a urgência do imediato nos oriente, é claro, mas que não sequestre o imaginário, porque a gente não vire, como a Flávia diz, fiscais da se é ou não é emprego. A gente pode fazer mais do que isso, né? Eu acho. Então tá, muito bem. Por hoje, como primeira exposição, era isso. E aí, deixa eu ver que horas são. Tem tempo para debater um pouquinho, né? Vou parar essa exposição. Pedro, acho também interessante a gente colocar aqui duas observações, né? Que nós não somos as primeiras a fazer essa crítica, ou que esse levante subalterno seja recente. Pelo contrário, talvez só agora que nós, pesquisadoras, estejamos dispostas a escutar esse levante subalterno, porque, na verdade, ele estava presente na modernidade, estava presente durante a Revolução Industrial, então, nada disso que nós estamos falando aqui vem de agora. E a segunda observação é que essas aproximações dissidentes com cada eixo teórico jurídico trabalhista são aproximações meramente didáticas, porque como o mesmo o Pedro colocou aqui, essas teorias dissidentes, elas se entrelaçam, elas são interseccionais. Então, por exemplo, a própria teoria queer, a gente já tem a teoria creep, né, que a teoria do cu do mundo, se a gente for falar da Larissa Pelúcio, né, enfim, nós temos intercruzamentos que não são múltiplos. Então, foi uma escolha meramente didática, né, de colocar esses eixos teóricos, só para... Não se limita a isso, gente, né? É isso que eu quero dizer, que qualquer categoria juslaboral pode ser lida à luz de uma epistemologia dissidente de várias delas. Bom, minha gente, estamos todos aqui muito felizes, né? Muito contemplados com essas exposições que nos foram trazidas pelos professores neste curso. Eu acho que muita generosidade da Flávia e do Pedro, né? Nos derramar assim tantos conhecimentos acumulados ao longo de tanto tempo de pesquisa. Eu tenho certeza que todos os que estamos aqui, somos quase 60 pessoas que estamos participando deste curso no primeiro dia, ficamos muito entusiasmados e uma expectativa muito grande do que vem amanhã e depois. De modo que plenamente justificada a expectativa que se criou para este curso durante toda essa semana que precedeu ao anúncio, ou desde que foi feito o anúncio, precedeu esse dia. E eu tenho certeza que amanhã nós teremos aqui a continuidade dessa temática, visões muito inovadoras para boa parte de nós. Claro, muitos de nós já estudam o tema, ou pelo menos têm algum conhecimento nessas áreas que estão sendo abordadas, mas dessa forma articulada que vocês construíram, ainda que tenha sido uma proposta para efeitos didáticos, Flávio, eu acho que foi muito bem elaborada, né? Afinal de contas, estamos num curso e a didática é muito relevante nesse aspecto, e foi sensacional. Acho que a introdução que a Flávia nos trouxe, lindíssima, e o desenvolvimento que o Pedro fez com o auxílio luxuoso de imagens maravilhosas que ele coletou, né? Parabéns pela felicidade na escolha das imagens que, ao mesmo tempo que provocam, elas também nos inebriam pela beleza, pelo significado, né? E, enfim, eu acho que o primeiro dia foi um grande sucesso
Quero agradecer muitíssimo ao Pedro e à Flávia por isso tudo que nos trouxeram e anunciar que amanhã começaremos outra vez às 14 horas nesse mesmo link. E espero que todos estejam aqui outra vez participando. O meu querido Everaldo Gaspar, que está aqui nos escutando, que é responsável por esse curso em grande medida, já soube que liberou seus alunos da aula de amanhã para que todos possam participar. E, aliás, não liberou, não. A aula de amanhã será a aula de Pedro e de Flávia para a disciplina de Gaspar no programa de pós-graduação. E eu quero dizer que todos ficaram muito felizes com essa possibilidade de continuarem amanhã acompanhando o curso. Então, se alguém queria fazer uso da palavra, Carlos, Gaspar. Deixo para amanhã. Tá bom, querido. Também está muito em cima, já quase 16 horas, né? De tanta coisa linda. Amanhã eu digo um pouco do que eu penso sobre esses meus amores das Gerais. Olha, fica assim combinado, Gaspar. O que eu estava tentando dizer é que eu vou liberar os meus também, da sexta-feira. Minha turma muito bem. Maravilha. Então, se me permite só uma última consideração aqui. Claro. A gente concebeu esse curso, como eu tinha dito, né? Hoje é um momento, digamos, mais de um panorama, uma coisa assim que faz as primeiras ações, mas a partir de amanhã, eu pelo menos, acho que a Flávia também, a ideia é que a gente converse sobre cada um desses eixos, né? Que a gente possa entender enfim, então fiquem muito à vontade para compartilhar as angústias e as críticas, inclusive, a essas aproximações, porque é disso que a gente precisa, né, Flávio? Inclusive para continuar a escrever, para continuar a avançar nessas ideias e dos riscos, das dificuldades. Então, e eu também vou dizer o seguinte, o Gaspar tem toda a razão. Com essa coisa do ensino à distância, eu entendi que qualquer coisa que supere um pouco as 2 horas de vídeo é impossível, né? As pessoas já ficam assim, eu pelo menos, depois de 2 horas de vídeo, estou querendo nem sei o que mais, eu querendo derreter. É difícil demais, né? Então, obrigado pela paciência de todo mundo que ficou aqui ouvindo, pelos elogios que apareceram aqui. Enfim, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês, né, Flávio? Então, amanhã, certamente, a gente continua nessa conversa e amanhã quero conversar mais, hein? Vou falar menos e quero ouvir mais. Mas Pedro e Flávio, ninguém quis interromper, porque estava tão bonito que a gente quer mesmo ouvir, né? Quando tiver uma oportunidade com mais tempo, vamos ver, talvez até na sexta-feira, seja um momento mais apropriado. Eu quero dizer a vocês que a Revista Brasileira de Políticas Públicas já está circulando no grupo da nossa linha de pesquisa aqui, Direito, Trabalho e Teoria Social Crítica. Todo mundo vai ler, Os Segredos Epistêmicos do Direito do Trabalho, de modo que talvez, não sei como faria para os demais participantes do curso que não são... Compartilhado, professor, no chat aqui, está compartilhado. Ah, já? Sim. Então, ótimo. Maravilha. Então, muito bem. Vamos nos despedir por hoje. Amanhã estaremos aqui também e a partir das 14 horas para a continuação. Agradeço mais uma vez a Flávia, ao Pedro. Essa história de videoconferência também, de aula à distância, tem as vantagens. Flávia seguramente não poderia estar aqui em Recife hoje, né? Mas ela finalmente está, porque a tecnologia nos permite. Então, as coisas todas têm seu lado positivo e seu lado negativo, não é isso? Então, queridos, um beijo para vocês. Até amanhã, nesse mesmo horário, às 14 horas. Muito obrigado. Tchauzinho. Obrigada, gente, pela presença, Tchau, gente. pelos elogios. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.